Chegou o grande dia! Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui, começando o primeiro episódio do APTcast hoje. Tivemos alguns probleminhas técnicos que a gente vai explicar para vocês aí durante o programa. Mas desde já eu já quero agradecer a galera que já está aí já. O Maicon e o José Lucas que já estão aí na audiência. Muito obrigado e espero que vocês gostem do programa de hoje. Isso aí, galera. Estou muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todos vocês que apoiaram a nossa pré-estreia, né? Vem seguir nossas redes sociais, que vem compartilhando nossos Reels, ajudando a gente a impulsionar esse projeto, que é um sonho para nós. E hoje estamos dando o primeiro passo aí e se tornando realidade. Muito feliz. Gratidão por vocês estarem aqui conosco. É isso aí. E como diria Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo. E no ao vivo, normalmente, às vezes, ocorrem alguns imprevistos. O primeiro imprevisto que a gente teve foi com o nosso convidado. A gente tinha anunciado aí o Igor Salles, né? Nosso convidado. Só que aí, devido a uma divergência de agenda que o pessoal não tinha confirmado, alguma coisa assim, ele precisou cumprir uma agenda de show que tinha marcado para hoje. Então não foi possível o Igor Salles estar por aqui hoje. E o segundo imprevisto que a gente teve foi que o nosso canal no YouTube, por ser um canal novo, o YouTube não permitiu abrir uma live no canal do APTcast. Por isso que nós estamos fazendo aí essa transmissão de hoje aqui no canal do Hipersinapse. Vamos fazer de tudo para corrigir, né, esse probleminha técnico. E na semana que vem, o Igor já confirmou que vai estar aqui com a gente e estaremos no nosso canal. Então, vocês entrem lá no YouTube. Os links estão aí nas nossas redes sociais, no meu Facebook, no Facebook da Luana, no Facebook do APTcast, no Facebook da Barbearia da Luana, tá tudo lá. Então, entra lá, já segue a gente em todas as redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube e semana que vem a gente vai estar lá com o Igor Salles aqui. E hoje, como uma forma assim de agradecimento, o nosso entrevistado de hoje é o dono do canal, o nosso querido amigo Debson. Nosso parceiraço. Parceiro. Nosso padrinho, né? O cara que abriu as portas aí dos estúdios do Hipersinapse. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. Sem ele, nada disso, a gente não estaria aqui. Então eu quero abrir agora para ele vai se apresentar mais uma vez aí, né? Porque todo mundo já conhece, mas como é uma transmissão do APTcast dentro do Hipersinapse, Debson, seja muito bem-vindo ao seu canal. Obrigado, gente. Valeu. Só também complementando aí o que o Daniel falou, né, sobre problema técnico do YouTube, é que como o canal é muito novo, é recente, e não tinha sido feita ainda nenhuma transmissão, o YouTube tem uma enjoeira agora de exigir que seja aguardado aí um prazo de 24 horas para que seja realizada a primeira transmissão. Então, vamos ter que aguardar aí essas 24 horas, provavelmente para a plataforma fazer ajustes técnicos aí para permitir que o canal funcione, acredito eu, né? E, bom, vamos também fazer o seguinte, eu vou propor aqui para o Daniel e para a Luana, que esse primeiro episódio, vamos considerá-lo assim, a pré-estreia do APTcast, porque aí semana que vem, sim, com esse problema aí do YouTube resolvido, a gente vai fazer a transmissão direto pelo canal do APTcast e aí vai dar tudo certo, vai ficar tudo bonitinho, como tem que ser, né? E mais uma vez eu fico muito feliz de estabelecer essa parceria com vocês, porque eu tenho certeza que o APTcast vai ser um grande sucesso e fico contente de participar disso. Maravilha. A gente que agradece sempre. Então vamos lá, né? Vamos começar. Como a gente falou aqui, acho que foi no primeiro episódio que a gente falou, que a intenção do nosso podcast era dar assim, um pouco mais de visibilidade das pessoas da nossa cidade. Muita gente conhece, mas não sabe de onde veio, não sabe como iniciou a carreira. Então fala pra gente aí, Debson, um pouquinho de você, quem é o Debson, de onde você veio,
e aonde você pretende chegar. Vamos lá. Bom, meu nome é Debson, como todos já sabem. Eu sou professor, dou aula de História na Escola Estadual Frei Vital de Garibaldi. Estou efetivo no estado já há quase 14 anos. Vai fazer 14 anos em fevereiro, na verdade. E eu não sou nascido em Aparecida do Taboado. Eu sou nascido em Ibaté, interior de São Paulo. E mudei para cá ainda criança. Eu tinha quase 8 anos. Faltava pouquinho mais de um mês para eu completar 8 anos de idade. E então isso aconteceu em 1985. Eu sou nascido em 77, tenho 46 anos. Em março vou completar meus 47. E desde então, né, desde que nos mudamos para cá, a minha vida foi toda aqui em Aparecida. Com exceção de 2 momentos, assim, um ano que eu basicamente morei em Santa Fé, fazendo o 3º ano do ensino médio, completando na época a gente falava 2º grau ainda, lá em Santa Fé do Sul, no Objetivo lá. E depois também, né, embora eu não me mudei para Três Lagoas para fazer o curso de História lá na UFMS, mas eu ia todos os dias, né? Todas as noites tinha um ônibus que levavam os estudantes para lá e então eu fui com o pessoal estudar em Três Lagoas, onde eu me formei e depois comecei minha carreira de professor. Primeiro na finada FUNLEC aqui, né? Que tinha aqui Aparecida, Fundação Lautons de Educação e Cultura. Fiquei lá de 2003 até o finalzinho de 2005. Ainda em 2003, eu comecei a dar aula no cursinho popular estadual lá em Paranaíba, que na época era um projeto do governo do estado, era o Zeca do PT, o governador, e eles criaram esse cursinho. E eu trabalhei lá de agosto de 2003 até fevereiro de 2006. Aí o cursinho lá mudou de escola, ficou um pouco complicado a logística para eu trabalhar lá, porque eu ia de carona no ônibus da UEMS, que levava os alunos da UEMS. E a UEMS lá, o prédio da UEMS fica pertinho da escola Aracilda, que era a escola onde funcionava o cursinho. E no ano de 2006, o governo do estado já era do André Putinelli. Ele tinha... no primeiro ano dele, ele extinguiu o cursinho popular para depois ressuscitá-lo com o nome de cursinho estadual. E político faz isso, né? Político, quando a ideia é boa, ele pega do outro, só muda o nome para falar que é dele. Mas tá valendo. O importante é que implementou o cursinho. Permaneceu. Né? E aí, o cursinho, naquele ano 2006, ele mudou para a escola Vladislau, que era muito longe dali. Eu tinha que pegar mototáxi. Chegava em cima da hora, pegar mototáxi, chegava 20, 25 minutos atrasado para o primeiro bloco de aulas. E aí eu achei que era melhor parar o cursinho, porque no começo os alunos apoiavam muito, não se importavam com os atrasos, entendiam a situação. Mas, cara, assim, ia chegar um momento em que eles iam começar a sentir esses atrasos e aí a compreensão ia começar a diminuir até ter reclamação. Então, antes de chegar nas reclamações, eu resolvi parar. E aí depois eu prestei concurso no estado, em 2005. O concurso foi homologado em janeiro de 2006. Eu passei em 5º lugar no concurso, ou 4º lugar, não me lembro agora. E tive que aguardar a chamada. E aí passaram-se 2 anos da duração do período, né, de ser chamado para ser nomeado. O André Putinelli prorrogou por mais 2 anos e eu fui chamado ali praticamente faltando uma semana para o concurso prescrever, mas graças a Deus eu fui chamado e desde então estou trabalhando aí no estado. Também lecionei no Objetivo aqui em Aparecida, né, de 2012 até o ano passado, e agora eu estou focado nessas aulas do Frei Vital. E, enfim, né? Essa é a minha história de forma bem resumida, né? Agora sobre o futuro, daqui a pouco a gente fala mais sobre o futuro. E né? sempre foi, assim, uma vocação sua? Ser professor?
Cara, na verdade, não. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, perguntavam pra mim assim, aquela coisa que adulto pergunta, o que você quer ser quando crescer? Cara, a molecada respondia assim, eu quero ser advogado, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Eu respondi, eu quero ser astrônomo. Pô, legal. Queria ser astrônomo. Bem comum, né? Então, eu era uma criança, cara, meio precoce, assim, eu não gostava muito. Bom, claro que eu gostava de brincar, de me divertir com os meus amigos, colegas de mesma idade, mas eu também gostava muito de ficar entre os adultos, participando das conversas deles, ouvindo, porque eu achava interessante. E esse assunto, astronomia, ele me ganhou, porque na época, quando eu tinha 9 anos, na verdade, de 8 para 9 anos, em 1986, quando eu ia completar 9 anos, foi o ano que aconteceu a passagem do cometa Halley aqui perto do nosso planeta. Uhum. E teve todo um oba-oba em torno disso, né? Porque o cometa Halley vai passar e tal. Ainda em 85 já começaram a falar desse cometa Halley, que ia ser um negócio espetacular e que da última vez que ele passou bem perto da Terra e foi muito bonito. Muita gente ficou impressionada, muita gente ficou assustada também, né? Que foi em 1910. E aí tava todo mundo, assim, a mídia, de um modo geral, criou uma baita expectativa em torno do cometa Halley. E eu fui um dos que foi capturado por essa expectativa gerada, e dali para frente eu me apaixonei por astronomia. Apesar do cometa Halley ter sido uma grande frustração, porque ele passou muito longe da Terra, mas ele passou bem mais longe do que da última vez, da vez anterior, né, de 1910. Então o que você via no céu era um pontinho brilhante, meio borrado, e só com um telescópio muito bom, ou um binóculo muito bom, para conseguir enxergá-lo, assim, conseguir ver a coma dele, a cauda, mas assim, a olho nu... Que na época não era uma coisa tão acessível, né? Não era O caro. telescópio na época era... Não, era caro. Ainda é meio Ainda caro. né? E naquela época eu tinha um binóculo, tinha uma lunetinha que tinha comprado na internet, assim, que já foi caro na época, na internet não, perdão, naquela época não tinha internet. Naquela época tinha algumas revistas. 86? 86. Naquela época tinha umas revistas que vendiam Comprava por produtos. correspondência, né? Exato. E aí, de tanto eu encher o saco dos meus pais, dos meus avós, eles se juntaram lá e compraram essa luneta aí, para que eu pudesse satisfazer aí a minha curiosidade, a minha vontade de ser astrônomo, de querer fazer astronomia, de querer estudar astronomia. Só que o tempo passou, eu cresci, aí na adolescência eu já fui para um outro caminho, eu já não queria mais ser astrônomo, eu queria ser cineasta. Queria mexer com filme, produzir filme, escrever filme, assim, só maluquice, né? E... Já sabemos de onde vem essa pitadinha do podcast. Né? Então... E aí, cheguei até a prestar o vestibular para cinema na época. Tinha poucas faculdades do Brasil que ofereciam um curso. Então, eu tive até que optar por quais, para onde prestar, porque como eram poucas, e ainda teve 2 que a data do vestibular coincidiu, e aí eu tive que optar, enfim. Acabei não passando no vestibular na época, e aí fiquei um ano parado, trabalhando como professor de informática numa escola de um amigo meu, do Benjamin. Depois eu trabalhei com a Edna, que abriu uma escola também. Hoje é professora de matemática, a Edna. E aí aí o resto aí entra naquele ponto que eu fiz o curso de História. E a História tem algum motivo específico? Por que História? Exatamente, por que História? Eu, na época, estava muito encanado com a ideia de cinema ainda. E aí uma amiga minha, que estava fazendo História lá em Três Lagoas, a Rosângela, professora de História, Rosângela Magalhães, trabalha lá na Georgina, ela que me convenceu a fazer o curso de História. Ela falou assim, Debson, eu sei que você gosta de mexer com essa ideia de comunicação e tal, que você quer fazer cinema, mas enquanto isso não rola, por que você não faz História, né? Que eu acho que tem muito a ver com você e o professor, ele é um comunicador também, né? Então eu acho que você vai se dar bem
fazendo aí o curso de História e você vai lecionando. Enquanto não pintar a oportunidade de você ir mexer com cinema, você vai lecionando, vai trabalhando até aparecer a oportunidade. Na época, eu pensei, por que não, né? E também minha família não teria condições de, naquele momento, me bancar fora de Aparecida para estudar, ainda mais se fosse uma universidade particular, longe, porque o curso mais perto de cinema que tinha aqui de Aparecida é em São Paulo. Uhum. Então, não ia ter como. Então, decidi fazer História, aí fui para a sala de aula. No primeiro momento eu tomei um choque, né? Porque quando você vai para a sala de aula, você tem todas as suas expectativas quebradas. Porque você espera chegar num lugar onde você vai ser... Bom, quer dizer, um dia isso já foi assim, né? Mas quando eu fui para a sala de aula, já não era mais aquela ideia do aluno respeitar o professor, de a sala colaborar com o andar da aula, com o desenrolar da aula. O que eu encontrei foi muita dificuldade. E assim, eu já peguei muita aula de uma vez também. Peguei 40 horas de uma vez. E eu tinha uma bicicleta na época. Quer dizer, na época a minha bicicleta estava quebrada, eu estava usando a bicicleta do meu pai. E eu ia para as escolas todas. Então, tipo, eu estava aqui na Georgina. E aí, tava as 3 primeiras aulas. No intervalo, eu corria lá pro Frei Vital. Para quem não conhece aqui a cidade, é tipo assim, eu fui de um lado da cidade pro outro. Aí, dava as 2 últimas aulas no Frei, ia para casa, que era longe das 2 escolas também, apesar do Frei e o Ernesto serem vizinhas, né, praticamente só uma quadra de diferença. Mas aí à tarde, 1h da tarde, chegava em casa 12h e pouco, porque eu saía 12h da escola, chegava em casa, almoçava rapidinho, porque 1h tinha que estar no Ernesto, aí dava aula no Ernesto, aí dava 2 aulas no Ernesto, aí eu tinha que correr para Georgina, porque as 2 últimas aulas iam ser depois do intervalo lá na Georgina. Depois eu ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa, 7h tinha que estar no Ernesto de novo. Aí tinha aula à noite, aí ia para Georgina, ou então ia pro Frei. Manhã, tarde e noite, essa correria. Essa correria louca. Ou seja, aquela loucura do professor, né? Eu lembro assim, na minha época de escola, eu lembro que os professores eram essa loucura. Eu estudei assim, quando eu vim para cá, eu estudei 2 anos, eu estudei na Georgina e depois eu passei pro Ernesto. Eu terminei meus estudos ali no Ernesto. E eu lembro que era essa correria. A professora falava assim, eu preciso terminar a aula aqui logo porque eu tenho que ir lá pro Frei para dar aula. Uhum. Ou eu tava lá no Ernesto, eu tenho que terminar aqui logo porque eu tenho que correr lá pra Georgina. Então, era uma loucura. E o professor ainda é essa loucura, né? Tem os professores que pegam essa carga de 40 horas, ainda é essa loucura, né? Hoje tá um pouco melhor do que naquela época, porque naquela época era assim, quando você pegava essa carga toda, era 44 horas semanais. Então você tinha 20 horas em sala, e aí você tinha as horas chamadas horas atividades, que era para você montar planejamento, corrigir provas, essas coisas assim, que davam um total de 4 horas. Então você tinha 40 horas em sala e 4 horas de hora atividade. Então 44 horas semanais. Agora não, agora funciona assim, você pega uma carga de 20 horas, das quais 16 horas são horas aula. Então você tem 16 horas em sala de aula, que na verdade não é a hora completa, é 50 minutos, né? E aí a hora atividade, que são 4 horas de hora atividade também, que hoje funciona mais ou menos como com o valor da hora aula, de 50 minutos. Você cumpre na escola, inclusive. Tem que cumprir na escola essas 4 horas. Então você pega uma carga de 40 horas hoje, então você vai ter 32 horas dentro de sala de aula durante a semana, e aí outras 8 horas semanais de hora atividade. Então, assim, tá um pouco mais tranquilo nesse sentido. E também, hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, o salário do professor melhorou muito nas últimas 2 décadas, principalmente. Então, nós temos, assim, um salário bem melhor do que daquela época.
Então você assim trabalha com uma carga horária em sala de aula menor, até mesmo no total semanal menor um pouquinho, e ganha bem melhor. Então quer dizer, quem está chegando hoje na sala de aula, quem está se formando, indo trabalhar hoje, vindo trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul, pelo menos, já pega uma realidade melhor do que a que eu peguei quase não, né? 20 anos atrás, 20 foi isso aí, anos atrás. mais de 20 anos atrás. Então hoje tá mais tranquilo. Legal. Deixa eu já mandar um alô pra galera que tá aqui, ó. A Daniela Leal. Essa eu conheço, viu? Essa tá aqui, ó. Minha esposa. Um beijo pra minha família, tá todo mundo lá assistindo. O José Santos, né? Que é o meu amigão José Lucas. Tem um aqui, De Paula. Parabéns, Lu. Parabéns, Daniel. Sucesso pra vocês, meus amigos. Abraço. Valeu, rapaziada. A garota dos bugs da PG tá aí de novo, né? Tava no primeiro episódio, tá aí de novo. É a Jennifer, né? O De Paula mandou um abraço pro Debson. Valeu, De Paula, um abraço. O Esqueça Podcast tá aqui, vamos que vamos. Um abraço pro nosso mano, Emanuel Martins, lá de Emanuel. Santa Catarina. Mano, muito obrigado pela sua força, pelas suas dicas. Cara, você faz parte disso aqui também, você sabe disso. Foi esse cara que colocou uma pulguinha atrás da orelha dessa pessoa aqui, ó, pra começar o podcast, foi o Emanuel. Um abração, meu camarada. O Matheus Marques também tá aqui. Hello, beijos, Lu maravilhosa, ó. Beijo, Mate. O Paulo Soares, o Paulinho. Paulinho também foi o cara que incentivou bastante a gente, que ele tava ali disposto a ajudar a gente na questão de equipamento, de ir lá ensinar a mexer e Legal, tal, legal. tal. Então, Paulão, agora vai, irmão. Agora vai. O pontapé inicial foi dado, agora vai. E o José Lucas tá mandando uma pergunta aqui, Debson. Boa noite, estou cursando pedagogia. Nos explane com a sua experiência a educação nos dias atuais. Bom, nos dias atuais, olha, o Zé Lucas, eu vou, assim, baseado no que eu tenho vivido nos últimos anos, tá? O que eu percebo, pelo menos aqui nas escolas onde eu lecionei, onde eu leciono, e as conversas que eu tenho com outros professores, amigos, colegas, basicamente é o seguinte. Infelizmente, essa molecada de agora, ela, em face do que elas encontram na internet, então se nós estamos competindo, nós professores, a escola compete com a internet, compete com o celular. Eu ia fazer essa pergunta para você, mas vamos, responde Esse é um grande problema. Eu vejo assim, a molecada, ela está extremamente desinteressada. Eles não estão nem aí. Então, simplesmente assim, claro que no caso de a pessoa, igual o Zé está cursando pedagogia, ele vai pegar ali educação infantil, fundamental 1, em que ele vai lidar com crianças, né, de 6, 7, 8 anos. É um pouco mais fácil você lidar com essas crianças, em certo sentido, porque a criança ela acaba se apegando aos professores e porque ela acaba meio que olhando pro professor, pra professora como meio que alguém da família, como se fosse o pai ou a mãe, e cria uma relação afetiva, né? Eu acho que tem também aquela questão do respeito, né? A criança até uma certa idade ali, ela vê com o professor, ela vê o professor dentro da sala de aula como uma autoridade, né? Então ela respeita, o professor fala, e é diferente da molecada mais do ensino médio que quer bater de frente e tal, né? Verdade. E aí, quando eles vão ficando mais velhos, aí nós temos o problema que é justamente assim, as famílias, elas claro, com uma quantidade grande de famílias que poderíamos considerar exceção, que participam da educação dos filhos, participam da vida escolar deles, mas o que eu percebo é que a maioria também está pouco se lixando. Na verdade, a impressão que dá é que eles enxergam a escola assim, bom, eu não aguento lidar com esse moleque em casa, manda pra escola. Então, essa é a impressão que dá. Um tempo livre, né? Exato. E aí, eu já até presenciei cena assim de mãe se queixando do filho na escola,
e falando assim, eu não sei mais o que eu faço com esse moleque, vê o que vocês fazem aí. Só faltou falar assim, toma que o filho é seu, sabe? Então, infelizmente, nós encontramos essas dificuldades. O grande desinteresse dos alunos, a falta de participação da família na vida escolar do aluno e junto com o desinteresse, muitas vezes a falta de respeito com o professor. Também tenho a impressão assim de que os alunos eles se deram conta de que, como eles têm muitos direitos garantidos e eles não observam os deveres que eles têm também, às vezes eles usam esse conhecimento sobre os direitos para cometer certos abusos em sala de aula, abuso contra colegas, contra professores, que é a questão da indisciplina. E não só isso, né? Até mesmo o fator, como eu falei, como os pais não participam da vida escolar do filho, e também parece que eles não conseguem educar os filhos, ou não querem educar, não sei o que acontece, porque assim, até é importante dizer assim, que existe uma diferença entre você ensinar e educar. Sim. O professor está lá para ensinar e reforçar a educação que tem que vir de casa. A educação, o que eu falo que é educação? Com licença, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. O básico, né? O básico. O básico da educação é isso. Respeite os mais velhos, respeitar o colega, respeitar o próximo, procurar fazer o bem, evitar o mal, essas coisas assim que a gente aprende em casa com os nossos pais, com a nossa família. Muitas dessas crianças parecem não ter essa orientação em casa. E muitas delas elas reproduzem problemas que elas enfrentam em casa. Então, assim, pais que educam na base do grito, aí o moleque, ele acha que é gritando que ele vai conseguir o que ele quer, aí grita com o professor, grita com o colega, ou às vezes até mesmo agride. Então, uma série de problemas aí que a gente observa no dia a dia e que dificulta bastante o nosso trabalho. Mas ainda, aqui em Aparecida, a gente... eu posso dizer assim que nós somos privilegiados, porque há relatos assim, de casos muito raros de violência contra professores aqui, pelo menos. Uhum. Eu conheço professor que foi agredido ali em Santa Fé do Sul e que não pôde reagir para não perder o emprego e apanhando de adolescente. Aqui em Aparecida não temos esse problema. Claro que já tivemos problema de aluno agredir professor, mas é muito raro isso acontecer aqui. Então, nós não temos problemas nesse sentido. A grande dificuldade mesmo é lidar com a indisciplina e o desinteresse deles. Essa é a grande dificuldade. Uhum. Você teve problema na escola? Meu problema em que sentido? Ué, como aluna. Não, cara, quando eu levei uma advertência, ainda foi em grupo. Nunca? Puta, ó, aquela hora a gente tava falando das escolas que a gente estudou, eu falei que eu estudei na Georgina, caiu um comentário do José Lucas aqui, ó. Pediram para o Daniel se retirar. Só que o convite não veio só para mim, né, meu querido? Você lembra muito bem que o convite veio para nós dois. Na minha época de escola, realmente houve esse episódio aí. Esse convite, esse episódio do pessoal chegar e falar, não, cara, ó, pega a sua transferência e vai para outra escola. Mas não por essa questão de indisciplina, da gente brigar com o professor, da gente dar trabalho pro professor. A gente dava trabalho para a escola inteira, porque a gente queria ficar o tempo todo na quadra jogando bola. Uhum. A gente fazia parte de grêmio estudantil, então tudo era desculpa para sair da sala de aula. Eu tenho que resolver um problema do grêmio. E não era nada. A gente só queria sair da sala. Você estudou em que escola? Eu estudei na Georgina e no Ernesto. O dia que eu levei essa advertência foi quando fizeram uma quadra de areia no Ernesto. E aí deu intervalo e começou a próxima aula e ninguém voltou. Quando a gente voltou, a gente chegou na sala tudo cheio de areia. Se eu não me engano, a professora era a Vera. Não sei se é da aula de ciências. Sim. Se eu não me engano, era ela. Eu posso estar enganada. Se não era ela, era Gersina. Era uma das duas, que era as mais rígidas, assim. Cara, aí foi quando a gente levou advertência em grupo. Tipo assim, eu levei advertência com uns 15 alunos. Não deram advertência. A escola tava com
um problema lá com o funcionário, eu não sei o que estava acontecendo, a gente chegava mais cedo e dava uma ajeitadinha na sala lá e ficou então, por tudo isso. então você foi comportadinha. Eu nunca briguei, Cara, cara, eu nunca briguei. Não, né? também nunca briguei, nunca dei trabalho assim nessa questão de discutir com o professor, até às vezes uma discussão mais acalorada, assim, não, isso nunca. A gente ficava ali batendo papo dentro da sala, e o que os professores ficavam mais bravos comigo e com o Zé Lucas é que a gente ficava ali batendo papo, fazendo gracinha na sala, chegava na hora da prova, a gente se saía bem na prova, entendeu? E aí, eu lembro até hoje que a diretora lá da Georgina era a Beth, que é a diretora do lado do SESI hoje. E ela chegou e falou, ó, meninos, chegou um certo ponto que não tenho o que fazer com vocês mais. A única coisa que eu posso fazer é pedir pra vocês ir pra outra escola. Ah, para, Beth, você gosta da gente, nós não vamos sair daqui não, nós vamos ficar aqui. Aí nós terminei a 8ª série lá, na Georgina. E aí depois não tinha primeiro ano, né? Primeiro colegial na Georgina. E a gente estudava de manhã, era molecão, não trabalhava nem nada. Eu morava no sítio ainda. O trabalho que eu tinha, o serviço que eu tinha era no sítio. Então aí foi daí que eu saí da Georgina e fui pro Ernesto. Só que o Zé, ele ainda ficou, porque ele foi estudar à noite na Georgina e eu fui pro Ernesto porque eu precisava estudar de manhã, que eu precisava ajudar meu pai no sítio. Mas foram coisas assim, sabe? A gente deu muito trabalho na escola, muito, muito mesmo. Só que nessa questão, assim, de ficar fora da sala, de não prestar atenção, de ficar conversando, nada de desrespeito. de desrespeito, sabe? Respeitar, a gente respeitava até demais, respeitava bastante o professor. Só que, tipo assim, o professor já falava, a gente murchava. Quando era daqui a pouco, já tava todo mundo ali conversando de novo e tal, mas sempre tranquilo, sempre tivemos uma amizade boa com os professores. Deixa eu mandar mais um abraço aqui, ó. O Maicon, né, tá aí mandando um abraço pra gente. Valeu, Maicon, pela audiência aí. A Ju, minha irmã, lá em Campinas. Beijo, Ju. Ó, o que eu tô usando, ó. Você conhece? Ó, o que veio pra estreia? Você conhece? Essa camisa aqui era do meu pai, cara. Foi a herança, assim, mais afetiva que ficou do meu pai, né? Foi essa camisa aqui. Então eu fiz questão de vir com ela hoje. O Michael falou que o conteúdo tá interessante. Que bom que vocês estão gostando. E comentário aqui. John Cena. Bacana a iniciativa de fazer um podcast em nossa cidade, mas fica uma dúvida. Qual vai ser o principal foco de convidados e tópicos das próximas lives? Porque acharia bacana chamar o público jovem. John Cena, o nosso foco vai ser justamente esse. Público jovem, alcançar a galera mais jovem com histórias igual essa do Debson. Histórias lá que já aconteceu há tempos atrás, com história nova também. Nosso próximo convidado é o Igor. O Igor é um menino novo aí que está se destacando na música. Inclusive hoje, que era para ele estar aqui, infelizmente não deu certo, ele está fazendo um show. Sucesso pro Igor. Semana que vem ele tá aqui. A gente já tem uma lista pronta de convidados aí. Aguardem que vocês vão gostar. Em relação ao conteúdo, cada um com a sua história. É cantor, é influenciador, é empreendedor. Então, de alguma maneira, vocês vão aproveitar a história e o conteúdo da galera que vai trazer aqui para vocês. Exatamente. Mandar um abraço aí também pro Chris Bike, o Cristiano, que é o nosso mecânico dos ciclistas aí da cidade, né? Um abração, Cris, valeu aí pela audiência. E, ô Debson, fala um pouquinho pra gente aí como que surgiu a ideia de você criar o podcast. De criar aí o Hipersinapse, né? Então, em 2019, eu encanei com essa ideia de criar um canal no YouTube. Mas ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer. Assim, eu tinha uma vaga ideia, na verdade. Era alguma coisa assim, algo ligado assim a conteúdo de ciência, de astronomia, que são assuntos que eu sempre gostei bastante. Mas foi passando o ano e eu fui assim, amadurecendo a ideia e pensando, testando algumas coisas, mas não tinha nada ainda em mente. Assim, bem formado, bem planejado, com várias dúvidas, né?
Aí veio 2020, veio a pandemia, e de repente teve aquele boom dos podcasts no YouTube, né? Começou lá com o Flow, e aí do Flow surgiram inúmeros, a partir do Flow, né? Surgiram inúmeros podcasts, muitos deles, inclusive, apadrinhados pelo Flow, né? Como foi o caso do Podpah, do Inteligência Limitada, do Vênus Podcast, entre outros aí, né? De sucesso. E aí eu olhei aquele formato, eu falei assim, pô, podcast, né? Isso aí é interessante, um formato interessante. E ao mesmo tempo, eu acompanhava o canal do Diguinho Coruja, também no YouTube. O Diguinho Coruja, para quem não sabe, ele é aquele gordinho que apresenta os convidados do Danilo Gentili no The Noite, né? Uhum. E ele tem um canal no YouTube e em um dado momento ele resolveu recriar um programa de rádio no YouTube. Porque ele apresentou durante algum tempo o Band Coruja. Daí vem o apelido dele. O apelido dele, né? E aí ele começou a fazer esse programa de rádio no YouTube, naquele formato de humor e tal, com a participação do público, mandando mensagem e tudo mais. E eu pensei, pô, por que não fazer algo juntando um pouco das duas ideias, né? O podcast e, ao mesmo tempo, essa ideia do programa de rádio, né? Tentando conversar com o público também, e aquela coisa de você ter uma trilha de fundo tocando e tal. Assim, achei aquilo uma ideia interessante. E aí eu fui, nesse meio tempo, né? Entre 2019 e 2020, eu fui comprando os equipamentos, fui juntando dinheiro, comprando as coisas, e até que chegou o momento em que eu já tinha o necessário para começar o podcast. E aí eu dei um tempo, poderia ter começado o podcast antes até. Mas eu acabei hesitando, vamos dizer assim, e fui adiando. Até chegou um momento em que eu falei, não. Alguns amigos chegaram e falaram, não, filho, você já tem tudo em mãos, já tá tudo certo. O que você tá esperando para começar isso aí? Eu falei, você tem razão, vamos começar esse podcast logo. E aí eu comecei com o podcast em agosto de 2021, e com o nome de Hipersinapse, né, que era o nome do canal, e que o nome eu escolhi, eu criei, né, pensando numa brincadeira, certo modo, né, uma brincadeira, com a ideia, assim, de produzir conteúdo que levassem as pessoas a pensarem bastante sobre aqueles assuntos. Então, assim, como as sinapses, elas são responsáveis pela transmissão da informação de um neurônio para o outro no cérebro, né? Que os neurônios são as células que formam o nosso cérebro, e elas se comunicam através das sinapses. Aí eu brinquei com essa ideia, uma cabeça que pensa muito, ela vai produzir sinapses uma quantidade absurda, então não serão apenas simples sinapses, serão mais que isso, né? Serão super sinapses, serão hipersinapses. Você tá vendo como que você cria um nome? E a gente quebrando a cabeça. O cara aqui, ó, um neurônio. Meu Deus do O céu. nosso não tava conseguindo fazer a hipersinapse, porque a gente Não, hipersinapse, tava baixa sinapse. tava hipossinapse. Que também um pouco disso aí vem da minha personalidade meio nerd, assim, né? Que eu tenho desde criança praticamente, né? Então, é meio que uma coisa de nerd mesmo. Deixa eu te perguntar pensar uma nisso. coisa. Nessa questão de você tocou nesse assunto de nerd, Aham. uma pessoa veio e perguntou pra mim assim, pô, você tá lá junto com o Debson lá agora, vocês vão fazer lá tal. Eu falei assim, o Debson já foi padre? Eu falei, por quê? O cara falou assim, não, porque quando a gente via, há um tempo atrás, a gente via o Debson andando na rua, parece que ele usava aquela golinha que os padres usam, assim, a camisa fechada até em cima e aquele negocinho branco enfiado aqui, assim. Eu falei, cara, nunca reparei não, mas eu vou perguntar pra ele lá. Bom, primeiro, respondendo a pergunta primária. Não, nunca fui padre, nem cheguei perto, assim, de ser padre. Segundo, temos um belo exemplo aí do chamado efeito Mandela. O que é o efeito Mandela? É quando você tem certeza, você tem uma memória de algo que você tem certeza que aconteceu, só que nunca aconteceu. Nunca rolou. Por que chama efeito Mandela? Porque muita gente, quando Mandela foi libertado, em 93, 94, quando ele cumpriu
a sentença dele e ele foi libertado, muita gente ficou surpresa ao saber que o Mandela estava vivo. Porque na cabeça de muita gente, o Mandela tinha morrido na prisão. Uhum. Só que ele não morreu na prisão. Ele só, assim, ficou preso e meio que esquecido lá. Quando ele saiu, que começaram a falar nele de novo, aí veio essa onda de gente que jura de pé junto que o Mandela tinha morrido na prisão. E que chegou até a ver notícia da morte do Mandela e tal. Então, esse é o chamado efeito Mandela. Então, no caso de usar o negocinho branco lá, eu esqueci o nome desse apetrecho aí que os padres usam, eu nunca usei isso. Eu usava camisa fechada, abotoadinha até o pescoço aqui e tal, isso é verdade. Mas isso daí eu nunca usei. Como eu disse, eu nunca cheguei nem perto de ser padre, né? O mais perto que eu cheguei de um seminário foi no ano de 93, que foi um ano que tinha vários seminaristas aqui em Aparecida e eu fiz amizade, porque eles estudavam lá na mesma escola que eu, e eu fiz amizade com muitos deles, né? Inclusive, acho que a maioria nem concluiu o seminário, nem virou padre. Então, deixa eu ver mais aqui. O pessoal tá falando aqui, ó, o Chris Bike mandou um tamo junto. Felipe Filho, pessoal, apoiem o Hipersinapse também. A PT e Hipersinapse são top. Valeu, Felipe, forte abraço, é isso aí, vamos apoiar. Essas iniciativas assim, né, a gente precisa mesmo do apoio da galera. Certo, com certeza. E a Luana tem um recadinho pra dar aí? Quer falar? A Luana ainda tá se soltando. Bom, Não. Vai lá. Eu sei que você... Não, eu não ia falar, eu ia fazer mais uma pergunta. Faça. Eu vi um vídeo esses dias que eu não sei se eu vou me aprofundar demais, assim, mas qualquer coisa limita a resposta. Que o Elon Musk, junto com um amigo dele lá, enfim, eles não sei se eles estão criando, eles já criaram um tipo de escola que é diferente das escolas tradicionais. Tipo assim, as crianças se reúnem, mas não é, tipo assim, vai todo dia para uma escola. Às vezes eles fazem uma chamada de vídeo, eles focam nos talentos, entendeu? É completamente diferente da escola tradicional. Certo. E o que eu queria te perguntar é isso. Eu acho que, assim, o surgimento da internet, né? Tipo, com várias profissões que estão, assim, entrando em extinção, né? Comparando com a minha época, também já faz 20 anos que eu saí da escola, enfim, muita coisa a profissão já nem existe mais. Você acha que o ensino tradicional, ele tende a ter uma mudança? Ou você acha que, pensando na maneira de governo, isso pode não acontecer, assim? Olha, eu também não sei o que já mudou de quando eu saí da escola, entendeu? Assim, basicamente a escola é a mesma. Ela só trouxe para si um pouco da tecnologia que a gente usufrui hoje, né? Então, você tem salas de informática, você tem acesso à internet, uma série de coisas que na nossa época, na sua época, não existiam e nem a gente imaginava. Eu penso que, sim, é uma tendência que, por causa da tecnologia, a escola tradicional, essa escola como nós conhecemos, ela acabe se transformando em algo novo, em algo diferente. Só que eu não consigo visualizar isso num prazo de tempo muito curto, especialmente aqui no Brasil. O Brasil tem muitos problemas a serem resolvidos, que, inclusive, muitos deles precisariam ser resolvidos, como o problema de infraestrutura, por exemplo, distribuição de internet, de sinal de internet, para que as escolas possam se integrar a esse sistema, integrar esse sistema ao processo de ensino e desenvolver uma nova metodologia que utilizasse a tecnologia no seu maior potencial possível. Uhum. Então, assim, essa escola, vamos dizer assim, essa escola nova que tomaria o lugar da escola tradicional é uma tendência, sim, mas é uma tendência que vai se concretizar lentamente e principalmente em países como o Brasil.
Vai demorar bastante para a gente ver grandes mudanças de fato nas escolas brasileiras. Claro que tem escolas no Brasil já que experimentam outras metodologias, outras formas de funcionamento, que são escolas onde se testa modelos novos, tecnologias novas, mas, no geral, essas escolas são exceções, evidentemente, né? Sim. Raras exceções. No geral, eu acho que vai demorar. Eu acho que é tendência, sim, mas vai demorar para virar realidade. Uhum. Não dá para entender assim o que acontece com o Brasil, né? Tudo no Brasil é mais demorado, né? Eu vi um pessoal citando o exemplo uma vez do carro elétrico, né? O primeiro carro elétrico do mundo foi no Brasil, sabia disso? Assim, foi um dos, né? Um dos, né? O Brasil, porque assim, para você ver como é que são as coisas, né? É claro que lá no final do século XIX, início do século XX, quando surgiu o automóvel, você fazer um carro elétrico era meio difícil na época, era inviável por conta do conhecimento técnico que tinha na época. Mas o Henry Ford, né, o fundador da Ford, ele chegou a ter um protótipo de um carro elétrico. Só que na época, o problema do carro elétrico daquela época é que assim, a autonomia dele era muito baixa, a potência do carro era muito baixa e o custo de você produzir um carro desse era muito alto. Então não compensou. Na época, para o Ford, não, ele foi um dos que experimentou, não foi o único que produziu carro elétrico na época, mas assim, dos mais famosos foi ele. E não vingou, porque na época, vamos dizer assim, a tecnologia da época não ajudava muito. Uhum. Tanto que demorou muito tempo. Desde então, que montadoras, empresas assim ligadas ao transporte, carro, produção de carro, eles vêm testando protótipos de carros elétricos, carros movidos a hidrogênio. E agora, né, de 20, 30 anos para cá, que isso começou a se tornar uma realidade palpável mesmo, assim, que é comercialmente viável. Então, isso nesse sentido é recente. Nós tivemos o Gurgel, que produziu carro elétrico, né, isso já lá na década de 70 ou 80, ele produziu o primeiro protótipo do Brasil, e desses modelos mais modernos, talvez um dos primeiros assim do planeta na época. E realmente foi um grande feito, só que também numa época em que ainda essa questão técnica, a tecnologia ainda era insuficiente para fazer a viabilidade do carro elétrico, né? Tornar o carro viável. O protótipo que o Gurgel criou, ele tinha o problema da autonomia. Então, assim, a bateria não durava muito tempo. Então, e como você não tinha condições de... E outra coisa, recarregar a bateria dele demorava muito. Então, era uma coisa que ia logo e demorava para recarregar, né? Então você andava poucos quilômetros e a bateria acabava e você não tinha onde recarregar. Uhum. Que, aliás, isso é um problema que países como o Brasil enfrentam para abraçar o carro elétrico, porque nós não temos ainda uma infraestrutura que comporte uma frota, a renovação da frota de veículos aqui do país, renová-los, trocá-los por carros elétricos. Tem um projeto da Unicamp que é muito interessante, que os caras usam etanol para produzir energia elétrica e fazer o motor elétrico funcionar. Eles usam um capacitor lá, eu esqueci o nome da peça, que converte o etanol, ele quebra as moléculas do etanol e utiliza o hidrogênio que é produzido por essa quebra do etanol para fazer o motor elétrico funcionar. Então, é um carro elétrico movido a etanol. Uhum. Aí, o que acontece? Provavelmente, para o Brasil, para a nossa realidade e para a realidade de países não tão desenvolvidos, a utilização do etanol nesse modelo em que você usa o etanol para produzir eletricidade, para fazer o carro andar com um motor elétrico, para nós é viável.
porque o etanol, ele é relativamente barato, né? O Brasil já é um grande produtor de etanol no mundo. Qual que era o outro ponto? A questão do preço, da produção e da infraestrutura, que nós já temos os postos no Brasil inteiro que já abastecem, Elimina né? essa necessidade de ter um lugar só para você carregar. Exatamente. Então, essa é uma possibilidade bem interessante que se abre para o mercado brasileiro de carros elétricos, né? Então, provavelmente vai ser interessante. Um outro modelo que também ficaria relativamente fácil de adaptar para a nossa realidade é o carro movido a hidrogênio, que é a grande aposta da Toyota. A Toyota, montadora japonesa, embora eles produzam carros elétricos e tal, mas só que a grande aposta deles não é no carro elétrico, é no carro a hidrogênio. Então eles acreditam assim que eles já conseguiram desenvolver um motor que torna o carro a hidrogênio viável. Agora a questão é a competição com o carro elétrico, porque a Toyota vai estar disputando o mercado com gigantes como o Elon Musk, né? A Tesla. Então, vamos ver o que vai rolar aí, mas, enfim. Eu sigo um influenciador no Instagram e ele tem um Tesla desses elétricos e o carro é sensacional. Você vê assim, parece uma nave, aquelas portas, fala gaivota que abre pra cima assim. E ele mostrou numa avenida do Rio de Janeiro lá que o carro elétrico dele vai de 0 a 100, parece que 3 segundos, um negócio assim. Uhum. E tem piloto automático. Ele faz os stories dele, ele vai lá, aciona o piloto automático, encosta no banco pra trás assim, tira o pé, põe o pé pra cima. Tem sensor pra tudo E o carro vai dirigindo. Os carros autônomos, né? Autônomos. O Debson, voltando à questão da educação, qual que é a sua opinião sobre o ensino militarizado, escola de ensino militar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho as escolas militarizadas interessantes para certas realidades. Então, eu não concordaria com a ideia de militarizar todas as escolas. Mas eu acredito que em locais onde você tem um alto índice de criminalidade, onde você tem grandes problemas sociais, estruturais, eu acho que para essas áreas, assim, você ter uma escola militarizada que vai muitas vezes fazer o papel de dar condições de, através de uma disciplina um pouco mais rígida, melhorar até mesmo assim, a capacidade de aprendizado dessas crianças que em certas localidades do Brasil elas estão muito, vamos dizer assim, ao Deus dará, né? Que os pais não dão atenção devida, aquela não questão têm cuidado. que o pai leva pra escola e fala assim, ó, ensina aí, né? Educa aí, na verdade, né? E aí você tem lugares assim, onde há escolas em que o relato sobre violência é muito alto. Então, assim, alunos muito violentos, alunos, assim, que não são apenas indisciplinados, eles são violentos. Então, eu penso que em localidades onde essa realidade existe, a escola militarizada seria uma forma interessante de lidar com essas situações. Então, eu acho que não deveriam se proibir escolas militares, não, militarizadas, mas eu acho que elas deveriam atuar em localidades onde você encontra maior indisciplina e a violência dos alunos, né? De repente, seria interessante. E também, né, de repente, abrir o espaço para que não só crianças e adolescentes daquela região sejam atendidas por essas escolas, porque tem muitos pais que vão querer colocar seus filhos em escolas assim. Então, eu acho que é uma opção interessante, é uma alternativa que poderia ser oferecida, continuar sendo oferecida no país, mas não de forma generalizada, não
transformar quase tudo em escola militarizada. Quer mandar aí, ó? Tem uma pergunta aí, a Luana vai ler aqui a pergunta. José Lucas, o melhor, José Lucas, rapaz, melhor aluno da Georgina. José Lucas tá falando difícil aqui, né? Você viu as viu? palavras aqui? Ah, minha filha, começou a fazer faculdade, filha, virou gente, né? Debson, você acredita que se a educação for feita de forma diferente em todas as esferas, poderíamos mudar o cenário brasileiro na próxima geração? Olha, o José Lucas, teria que ser uma mudança muito, assim, muito profunda para a gente sentir já na próxima geração alguma mudança, alguma melhora. Primeiro, eu acho que a educação ela deveria ser mais descentralizada. Então, eu acho que você teria assim, o Ministério da Educação para dar uma diretriz bem básica mesmo, geral, para o país, e não diretrizes tão rígidas e tão uniformizadas como porque cada região do Brasil tem uma realidade diferente, cada estado é uma realidade. Na verdade, cada cidade praticamente é uma realidade. Se você for pegar dentro de Mato Grosso do Sul, você vai separar aqui em regiões em que os cenários são muito diferentes. Então, por isso que eu penso que a educação tem que ter assim, uma diretriz básica. Tipo assim, a diretriz básica seria o quê? Ele vai ter que ser bem alfabetizado. Quando eu falo bem alfabetizado, nas letras e nos números. Matemática e língua portuguesa tem que ser um negócio muito bem trabalhado. Você acha que educação financeira seria uma matéria interessante para incluir na escola? Com certeza. Não só educação financeira. Já está sendo incluído, mas eu acho que ainda muito timidamente. Eu acho que educação financeira e outras disciplinas, vamos dizer assim, que estão mais conectadas à realidade. Porque assim, você está na escola, você está sendo alfabetizado, você está sendo preparado para se tornar um adulto autônomo, que seja capaz de tomar decisões importantes para a sua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta, certo? Porque assim, você se forma, você vai ter a formação do seu caráter ali, em parte, né? Porque, como eu disse, esse é o papel da família, mas a escola, ela tem um papel complementar nesse sentido, ou deveria ter, pelo menos, né? Na formação do caráter do indivíduo e prepará-lo para a vida, para a vida do dia a dia mesmo, assim. Então, ir no mercado fazer compra, saber pesquisar preço, saber como economizar, saber como poupar dinheiro, saber como investir esse dinheiro, entre essa questão da educação financeira. Tem coisa que o cara não sabe fazer, o cara não consegue trocar um chuveiro. Então, assim, essa parte, vamos dizer assim, uma disciplina que fosse, tipo, sobre a vida doméstica da pessoa, a vida dele na casa dele. Então, cuidar da parte elétrica da casa, cuidar da parte hidráulica, aprender um pouco sobre isso, né? Não depender tanto, assim, de outros para trocar uma torneira, para trocar um chuveiro, para trocar um interruptor, uma tomada. Que assim, nossa, mas isso é parte do dia da pessoa. Então, ela tem que aprender isso. Cozinhar. Então, assim, aprender, ter aula de culinária, para o cara aprender a cozinhar o básico do dia a dia. Fazer o seu arroz, seu feijão, fritar um bife, fritar um ovo, cozinhar um legume, preparar uma salada. Então, porque se a ideia é tornar o indivíduo autônomo, então todos esses pequenos detalhes que a gente acaba tendo, a gente é meio que forçado a aprender na escola da vida, vamos dizer assim, né? Se você já for preparado desde cedo, até a sua formação, até o momento que você vai entrar na universidade, eu penso que esses conhecimentos básicos do dia a dia são muito importantes. Eles deveriam estar ali junto com essas disciplinas, as chamadas disciplinas tradicionais, e também deveriam ter uma outra pegada. Mas é que, para entender isso, mais ou menos a minha ideia disso daí, a gente vai se estender demais. Mas basicamente seria isso. Eu estava até pensando aqui, quando eu falei da questão a parte elétrica, a parte hidráulica, o cara aprender a fazer a própria manutenção da casa e também a questão da limpeza. Então, assim, fazer
a faxina da casa, saber que produto utilizar, para que tipo de piso você vai... O banheiro você vai usar um tipo de produto, na sala outro, na cozinha outro, E né? ter aulas, assim, eu acho que, assim, específica que, como eu posso dizer, que desperte a criatividade, mas Sim, daquilo que a pessoa gosta, entendeu? exato. Porque eu tenho um exemplo, assim, só por mim. Eu sempre fui muito ligada a esporte, mas eu nunca quis fazer educação física. Não, eu não estava nos meus planos fazer educação física. Tanto que quando eu saí, terminei, né, o terceiro ano, eu fui fazer um curso técnico porque eu não sabia o que eu queria fazer. Tipo assim, o curso que eu queria fazer na faculdade, entendeu? Aham. E meu pai ficou muito bravo na época, assim. Queria que eu fizesse educação física porque eu já era ligada à capoeira, entendeu? Então, tipo assim, hoje, depois que eu já passei, que eu já fiz inúmeras coisas. Mas, enfim, hoje eu dou valor a coisas ligadas à criatividade, mas que, assim, que vai despertar o seu talento. Porque tem uns que têm talento para dança, tem uns que têm talento para falar em público. E tudo isso, depois que a gente vira adulto, depois que a gente ou se forma, ou faz algum curso, ou monta um negócio, cria um negócio, né? Tudo isso faz a diferença. Sim, Aquelas pessoas que eram mais, acho que mais estimuladas, assim, a ter uma criatividade, a falar em público, tudo isso muda, entendeu? Então, exato. acho que, eu não sei se artes é voltada para isso, assim, específico, mas uma matéria que fosse ligada à criatividade, acho que seria interessante. Tem que ter também, porque você vai trabalhar com a criatividade, até mesmo para essas coisas banais, entre aspas, né, do dia a dia. Até a criatividade, nesse sentido, ela é importante. E você desenvolver na criança, no adolescente, vamos chamar assim, essa competência da criatividade, seja ela o esporte, a música, a pintura, o desenho, a escultura, enfim, qualquer manifestação da criatividade em qualquer área também tem que ser desenvolvida desde cedo. Então a escola ideal, ela, ao meu ver, né, que eu acho ideal, que para mim é ideal, ela englobaria todas essas coisas. Então, desde conhecimentos básicos sobre biologia, sobre história, sobre química, tendo como principal eixo a alfabetização, língua portuguesa e matemática, e para além disso, essas questões em que você vai aprender a cuidar das coisas do dia a dia. Aí entra a matemática, a questão da educação financeira, essa educação doméstica, vamos dizer assim, de cuidar da casa, de trocar as coisas, elétrica, hidráulica, limpeza e tudo mais, chegando a esse ponto da criatividade e o esporte. Então, você trabalha assim a arte e o potencial que as crianças têm dentro das várias artes possíveis, ou das principais, as mais comuns, pelo menos, que atraem mais a criançada e os adolescentes. E o esporte também, que é muitas vezes a pessoa tem uma baita vocação para o esporte, natação, vôlei, futebol. Então, cara, a escola ela tinha que explorar nesse sentido esses potenciais. E aí você teria vamos dizer assim, as disciplinas elas seriam mais livres, né, de certo modo. É um negócio que rende uma conversa longa. Rende assim. bastante, né? Deixa eu só fazer uma pausinha aqui pra gente fazer um agradecimento pro pessoal que tá apoiando o nosso episódio de hoje. Por mais que nós estamos aqui dentro do canal do Hipersinapse, mas a gente não poderia deixar de agradecer o Betão e a Facnet Fibra que tá apoiando o nosso episódio de hoje. Então, você aí de Aparecida do Taboado, de Paranaíba, a melhor opção de internet para vocês é Facnet Fibra. A Facnet tem um plano perfeito para você, certo? Entra aí nas redes sociais, procura lá Facnet Fibra e eles vão te atender. Gratidão, Facnet, aí, por apoiar nosso projeto 100%. no início, né? É isso aí. É raro isso. Muito obrigado mesmo. Nós não conseguimos elaborar aqui certinho o negócio, mas no próximo nós vamos elaborar. Então, para você contratar a Facnet Aparecida do Taboado 679
9820 4996. E Paranaíba 67 99158 2727. Muito obrigado, Betão, Facnet Fibra. Tamo junto. Ô Debson, voltando assim à questão da educação, você falou que você é professor lá no Frei Vital. E o Frei Vital hoje é uma escola que tem uma inovação em Aparecida do Taboado, que é uma escola estadual, que está aqui dentro de Aparecida do Taboado, e tem a questão do ensino integral. Uhum. Fala um pouquinho pra gente aí, como é que funciona o ensino integral lá na escola Frei Vital. Bom, o ensino integral, né, ele foi implantado aqui no estado a partir de 2021 ou 22, não me lembro exatamente. 22, a escola Frei Vital já passou a ter um ensino médio, né, em período integral, e depois, ano passado, 2023, o ensino fundamental 2 também, que é do 6º ao 9º ano. Bom, basicamente funciona assim. Em relação à estadia das crianças na escola, elas entram às 7h30 da manhã, às 10 horas tem o primeiro intervalo, onde é servido um lanche, depois, ao meio-dia, é servido um almoço, às 1h50 eles retornam para a aula, e depois são liberados às 5h30, às 5h30 da tarde. Ao longo do dia, eles assistem aulas das disciplinas tradicionais, então, língua portuguesa, matemática, história, ciências, ou no caso do ensino médio, biologia, química, física, entre outras, né, dessas que a gente conhece. E também tem lá os chamados itinerários formativos, que são compostos por disciplinas que são divididas por áreas, né? Então aí você tem as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, aí matemática, e tem mais uma que eu não vou me lembrar agora, mais uma área de conhecimento aí que eu não vou me lembrar agora. Mas basicamente é assim que elas são divididas. Então, o tempo da criança, ao longo do dia, ele é totalmente ocupado com essas aulas diferenciadas, com as aulas tradicionais. São desenvolvidos projetos em que as crianças se envolvem, seja na confecção de algum material, ou na preparação de alguma apresentação, ou de alguma coisa ligada à arte, uma peça de teatro, enfim. São várias atividades que são desenvolvidas. Eu, particularmente, eu gosto da ideia, eu acho interessante, mas eu acho que, em relação a essa questão dos itinerários e essas disciplinas, eu acho que precisam ser feitos ajustes aí para melhorar a qualidade do sistema como um todo, sabe? Eu vejo alguns problemas aí nessas disciplinas desses itinerários e tal, mas acredito que, como isso é uma inovação e nós estamos ainda, de certo modo, nos adaptando, né, a essa novidade, penso eu, né, que as correções serão feitas aí, né, ao longo dos próximos anos, até chegarmos aí a um modelo satisfatório. É interessante, tem sido uma experiência interessante. Inclusive, eu recomendo às pessoas aqui da cidade que procurem a Escola Frei Vital de Garibaldi e, se possível, matriculem seus filhos lá, embora acho que já tenha passado o período de matrícula. Uhum. Mas procurem conhecer, visitem a escola, conversem lá com a nossa direção, com os professores, com a gente mesmo, para conhecer um pouquinho melhor, que vocês vão ver que é um projeto bem interessante e é uma tendência também, né? Uma tendência que futuramente as escolas integrais, né, de período integral, elas se multipliquem no país e acabem se tornando um modelo aí, que vai de encontro com aquilo que a gente estava falando de um novo modelo de educação, uma nova metodologia.
Bom, metodologia ainda temos que discutir isso, mas é uma mudança importante. É uma mudança importante que está em curso e que pode ser interessante. Tem potencial para ser muito interessante. Legal. Vamos tentar fugir um pouco desse assunto aí de escola, né? Conta pra gente aí, Debson, uma passagem marcante na sua vida. Alguma coisa assim que aconteceu que marcou na sua vida. Falei da gente fugir do Aham. assunto de escola, mas é só pra encher o Só saco. vou mandar um boa noite aqui, ó. Meus vizinhos lá, os cabeceira. Aqui, ó, Vanágua Supergás Brás. Obrigada aí por você estar na live, viu? O Biscoito e a Grícia tá ali Biscoito, na a live. Grícia e o Edgar. Edgar. É meus vizinhos, tamo junto. E também a Tata Castro mandou parabéns aqui, ó. Obrigado, gente. Valeu, obrigado aí pela audiência, galera. É uma situação marcante. Alguma coisa que marcou muito a sua vida, assim. Eu falei da questão da gente Aham. fugir um pouquinho do assunto escola, mas falar com o professor e fugir do assunto escola é difícil, né? Marcou Então, minha vida? A escola. a escola. É. Conta pra gente uma situação assim, que marcou você, que marcou o Debson como pessoa. Cara, então, eu já até falei um pouquinho a respeito aqui, que foi o episódio do Cometa Halley, né? Que foi um momento muito marcante na minha vida. Um momento que trouxe uma experiência, assim, muito, muito, muito marcante mesmo. Foi um momento ali de descoberta de coisas sobre o universo, sobre o espaço, sobre astronomia, sobre a própria história da humanidade que me marcou demais, assim, ali foi um evento que realmente me marcou demais, assim, e que me traz ótimas lembranças, apesar da frustração, como eu falei, né, de não ter visto o cometa como eu gostaria de ter visto. Essa satisfação eu só fui ter muitos anos depois, quer dizer, muitos anos não, né, mais precisamente 9 anos depois. Porque em 97, aí outro episódio que foi muito marcante, mas também que envolve essa questão da astronomia, nós recebemos, né, a Terra recebeu a visita, o Sistema Solar recebeu a visita do cometa chamado Hale-Bopp. Esse cometa, ele passou bem mais perto do que o Halley da Terra, ele era bem maior do que o Halley, e a visão dele foi incrível, incrível. Assim, foi durante vários dias, ele ficou visível no céu, acima da linha do horizonte, perto do pôr do sol. Você via ele nitidamente, muito brilhante, assim, muito exuberante. Foi, assim, também um momento marcante. Eu estava fazendo faculdade na época, a gente ia de ônibus, e eu me sentava na janela do lado em que era possível visualizar o cometa, porque era um negócio assim tão impressionante, assim, um negócio tão diferente, eu poderia dizer até mágico, assim, porque toda a frustração que eu tive com o cometa Halley, o Hale-Bopp me trouxe a alegria de vê-lo, né, e de vislumbrar esse momento tão marcante. E só um detalhe, né? O cometa Halley ainda vai passar de novo em 2061. Ele passa a cada 75, 76 anos. 61. Será que a gente vai ver? Uai. E agora o Hale-Bopp, não. O Hale-Bopp é a cada 4.000 anos, se não me engano, que ele passa perto da Terra, por perto. Então o Hale-Bopp sem chance da gente Não. Ele rever. está cortado ali. Ele tá fora. Mas o Halley, se a gente... Bom, eu vou estar velhinho, né? Se eu estiver vivo, né? Se eu sobreviver, né? E se eu estiver vivo, eu espero que dessa vez ele não me decepcione. Mas o Hale-Bopp foi um momento realmente incrível e me marcou bastante também. Legal. E aí, Lu? E você? Fala aí uma situação que marcou a sua vida. Meu Deus do céu. Vai forçar minha mente agora. Eu tava preparada pra isso. Tantas coisas marcou minha vida, cara. E você, Daniel? Então, enquanto a Luana pensa, você... Tempo. Tempo. Cara, eu também tive muita coisa marcante na minha vida. Só que uma coisa que, assim, me marcou recentemente foi até a perda do meu pai. Foi uma coisa que me marcou muito. Que, assim, eu sempre tive um relacionamento muito bom com a minha família, sempre, né? Meus pais me criaram muito bem.
Tanto que eu falo assim, eu fui tão bem criado que eu já fiz muita coisa na minha vida, mas nunca assim, coisa tão errada a ponto de decepcioná-los, né? E meu pai foi um cara assim que ele ele sofreu 5 AVCs durante a vida. Meu pai tinha um lado esquerdo dele todo paralisado e ainda assim ele conseguia realizar coisas assim que se a gente fosse parar pra ver, falava assim, não, esse cara não tá fazendo isso. E em setembro do ano passado, ele sofreu uma queda, né, em casa lá, bateu a cabeça no chão e teve assim, vamos dizer assim, acabou de parar os movimentos dele, que aí ele ficou acamado, ficou, né, dependente da família. E a gente aqui longe, sempre ali, né, naquela preocupação, fala, puxa, a gente queria estar lá mais próximo, mas infelizmente não dava. Aí quando foi, meu pai ficou exatamente um ano na cama, porque em setembro do ano passado ele machucou, caiu, acamou. Em setembro de 2022, na verdade, né? Ele caiu, machucou, acamou. E na madrugada do dia 31 de agosto para o dia 1º de setembro de 2023, ele faleceu. E foi assim, a gente viu como um descanso, tanto para ele quanto para a família, porque ele estava sofrendo muito. Ele não dormia direito, ele ficava chamando. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em demonstrar sentimento, sabe? Eu não tinha aquele negócio de chegar assim e falar assim, nossa, oi, tudo bem e tal. Tanto que até a minha esposa, minha sogra, sempre me cobrou isso, porque o pessoal chega e abraça e beija e tal. Eu não, eu chego, oi, tudo bem e tal. Né? Eu digo que eu sou aquele cara assim, eu tô aqui pro que deve é. Você pode precisar de mim meia-noite, 1h da manhã, 5 horas da manhã, você Mas não precisar de espera mim, a eu tô festa. ali. Mas, cara, eu não tinha essa facilidade de demonstrar isso. E no velório do meu pai, cara, eu cheguei lá dentro assim, eu ficava assim, segurando. A minha cabeça parecia que tava desse tamanho assim, de querer soltar, de querer, né, chorar ali pra aliviar aquilo, mas eu não conseguia. E aí eu via todo mundo chorando, minha mãe chorando, minhas irmãs, meus irmãos chorando. O Eric, que foi o cara que meu pai criou, o Eric, meu filho, de recém-nascido até os 13 anos de idade, o Eric morou com meu pai e a minha mãe. Eu e a mãe dele, nós nos separamos quando ele tinha 1 ano de idade. E ele viveu a vida dele praticamente toda ali. Meu pai e minha mãe criou. E eu via assim, o Eric chorando assim, ó. E eu falava, cara, eu não tenho, eu não consigo. Aí eu saí pra fora e conversei com ele. Falei, pai, eu não consigo me soltar. Eu preciso me soltar. E aí parece que eu senti a mão dele no meu ombro, assim, ó, falando, vai lá, se solta, né? E foi, assim, vamos dizer assim, o último encontro que eu tive com ele foi esse. E aí eu voltei lá pra dentro do velório e consegui aliviar, consegui chorar, conseguimos acompanhar até lá o último momento. Então isso foi uma coisa que me marcou bastante. Certo. E aí, Cara, pensou? eu já perdi minha mãe também, foi um momento que me marcou, mas eu não queria falar disso. Mas enfim, dando uma liga no que você tá falando aí, Daniel. Uma vez eu ouvi uma frase e eu levo essa frase assim pra minha vida, cara. Porque, tipo, foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu ouvi um cara, eu nem lembro o nome, porque eu sou ruim de gravar o nome eu vejo. Eu não sou assim igual você, Debs, que, tipo, fala datas Uma e tal. Assim. enciclopédia. Não, eu já ouvi falar, se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam. Enfim, o cara, num vídeo que ele tava falando, era até sobre aquele avião que caiu dos jogadores, enfim, né? Aham. Que toda vez que morre alguma coisa, nasce algo novo. Né? Então, tipo assim, eu creio que todo mundo que já perdeu alguém tira uma lição muito forte disso. E eu também, cara, tipo, eu perdi minha mãe, assim, que foi uma guerreira. Meu Deus do céu, as coisas que minha mãe passou, se eu ficar aqui falando, dar um podcast só pra falar da vida dela. Ela quer que. Um dos desejos dela era escrever um livro da história dela, eu vou conseguir realizar isso. Mas enfim, eu passaria aqui horas falando da minha mãe, porque ela é o meu maior, foi e é o meu maior exemplo. Mas assim, eu era uma Luana enquanto ela existiu,
E depois que ela faleceu, nasceu uma nova pessoa em todos os sentidos, assim, sabe? De correr atrás, porque a certeza que a gente tem é que a gente vai, né? Só que Sim. ninguém sabe a hora. Então, às vezes, a gente fica esperando muito para fazer as coisas. Eu mudei muito nesse sentido de correr atrás das coisas. Mudei nesse sentido também de demonstrar afeto, carinho para as pessoas, de falar que ama, de não ter vergonha, entendeu? Os meus amigos, as pessoas que eu conheço, os meus clientes. Cara, eu te amo, entendeu? Tipo, hoje eu consigo liberar isso, liberar sentimento, liberar emoção. Fiquei presa, assim, muito tempo, graças que eu vou dizer, a terapia, que me ajudou muito. Então, é isso, tipo, meu pai partiu, mas para deixar alguma coisa nova nascer em você, nas pessoas que ficaram aqui, nos seus filhos. Eu acho que a gente tem que levar a morte para esse sentido, entendeu? Ninguém morre, as pessoas só Aham. vão trocando de lugar, assim, entendeu? E uma coisa que me marcou é vir para Aparecida Taboado, cara. É uma coisa que me marcou muito, porque eu morava em Presidente Prudente e tinha uma realidade completamente diferente daqui, né? Cheguei aqui em, se eu não me engano, 94 ou 95, não sei. Mas, assim, foi um baque pra mim. Foi um baque, tipo, na hora de eu pensar assim, nossa, que ruim. Porque, tipo Aham. assim, eu lembro do ônibus certinho parando na frente da J. Mafus, que nem existe aqui mais, né? Eu acho que era onde era Matexul. Era, Não sei. era ali perto. Por ali, não era? Eu lembro certinho da cena assim, de olhar pra avenida e de pensar assim, meu Deus, vai aparecer os índios e as onças, porque era isso que o povo falava pra nós. Uhum. Que, né, que aqui em Mato Grosso tinha índio, onça, enfim. Aham. Então, isso foi um momento, um dos momentos da minha vida que me marcou Você muito. veio que eu pra tenho cá mais vontade. novo, né, Debson? Eu vim pra cá, eu tava perto de completar 8 anos. Tinha 7 anos e praticamente 8 anos. Pra mim também foi um marco muito grande na minha vida vir pra Aparecida do Taboado, justamente por esse choque de realidade também, de vir de uma cidade como Campinas e chegar numa cidade como Aparecida do Taboado, né? É. Então, só que eu tenho uma gratidão muito grande aqui pela cidade, pelas pessoas que eu conheci, pelas amizades que eu fiz, pelas conquistas que eu tive aqui. E eu acho que se eu tivesse lá em Campinas, eu não teria alcançado o que eu alcancei aqui, né? Ainda tô longe, assim, de chegar no objetivo, falar assim, não, é isso que eu quero, aí cheguei onde eu queria, mas a gente tá no caminho. Sim. E foi um marco muito grande para mim também para vir para cá. Sou muito grato a Aparecida do Taboado por quem eu sou hoje, né? Então eu acho que é isso, né? Nós estamos chegando aí, o Debson tá na técnica há quanto tempo, Debson? 1h30 já? Aqui tá marcando 1h e 24 minutos. Cara, a gente fala pra caramba, né? Tem um contemporizador assim aqui, ó. Ai, caramba. Mas você vê como o Michael falou ali que o papo tava interessante, a gente chegou a esse ponto aí. Então, vamos para os finalmente, né? Eu queria agradecer aí a você, minha parceira, Tamo junto. pela parceria, pelas loucuras que a gente já fez aí, pelas loucuras que a gente ainda vai fazer, porque ainda vai ter muito conteúdo bacana para vocês. E agradecer mais uma vez ao Debson pela Minha mão tá abertura, gelada. pela abertura do espaço aqui do estúdio do Hipersinapse pra gente abraçar aí o nosso projeto que nasceu no nosso coração e você aí apadrinhou e foi aquela, vamos dizer assim, o regar ali da plantinha que estava nascendo que faltava pra gente conseguir dar o pontapé inicial nesse projeto. Tamo aí, primeiro episódio do APTcast tá aí pra vocês. Valeu, Debson, valeu, Luana, Valeu. obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Quer falar suas considerações finais? Então, eu quero aproveitar o momento, né, para convidar a todos que estão assistindo agora aqui ao APTcast, aproveitar que estão aqui no canal do Hipersinapse, já se inscrever aqui no canal para dar essa força. Além disso, eu estava falando aqui sobre o meu gosto pela astronomia, né, a minha paixão pela astronomia. Amanhã, a partir das 21 horas, toda quarta-feira, na verdade, né, eu criei um quadro aqui que é o Hiperespaço, que é para falar de astronomia e tal. Então, quem tiver curiosidade aí sobre o universo, sobre
os objetos que compõem o espaço, quem curte astronomia aí, como eu e tiver a fim de bater um papo sobre, amanhã é o dia do hiperespaço, então estão todos convidados para assistir aqui o nosso podcast sobre astronomia, tá bom? E no mais, fico muito feliz, já disse isso várias vezes para vocês e não vou cansar de repetir, que eu fico muito feliz de estar participando desse projeto junto com vocês, do APTcast. Eu torço demais mesmo assim para que vocês tenham muito sucesso nessa empreitada. Para mim é um grande prazer ter vocês aqui, de estar apadrinhando esse projeto. O estúdio está totalmente à disposição de vocês para que o APTcast aconteça. E essa parceria, ela, como já também falamos, né, Daniel? É uma parceria que vai ficar aí para sempre. Essa união entre o APTcast e o Hipersinapse, porque a nossa vontade é basicamente a mesma, né? Que é a de trazer um pouco de conhecimento, cultura, entretenimento, fazer com que o mundo conheça um pouco mais da nossa terrinha, Aparecida do Taboado. Sim. E, enfim, é uma grande felicidade para mim fazer parte de tudo isso. E agradeço a vocês por terem me procurado e terem me confiado essa dádiva, esse presente. Cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Agradecer, assim, primeiramente ao Daniel, né? Que foi o cara que apoia as loucuras aí. Agradecer a mim mesmo também por não ter desistido, por ficar te mandando mensagem. Pô, aconteceu, tamo aí. Nosso primeiro episódio. Cara, agradecer meus amigos que realmente, assim, tá me apoiando, sabe? Parece que não, mas faz diferença você receber uma mensagem, sabe? Ô, Lu, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Você compartilhar um Reels, você começar a seguir uma rede social, enfim. E o Debson, né? A gente tem que falar. A gente vai falar praticamente todo episódio. O nosso primeiro episódio não podia ter sido diferente, né, Cara, cara? era pra acontecer, era pra esse cara estar aqui, pra gente poder, de uma certa forma, homenagear ele, contando a história dele, enfim. Isso foi só, né, Debson? Só um... Foi só a pontinha do Só uma iceberg aí. pontinha. Enfim, gente, muito obrigado mesmo. Gratidão a todo mundo. E tamo junto. Tá acontecendo a APTcast. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Agradecer o apoio da Facnet também, mais uma vez, cara, né? E apoiar um projeto que tá iniciando, né? É um incentivo muito grande pra gente. Então, obrigado a todo mundo aí que participou hoje. Tamo junto. É nóis. E deixar para vocês aqui também mais um parceiro nosso, tá? E tá, claro que tá apoiando, teria que apoiar. Se esse parceiro não tivesse apoiando, ele tinha que apanhar, que é a Sua Barbeira Invictus, tá? A melhor barbearia de Aparecida do Taboado. Você quer dar um tapa na barba, no cabelo, fazer prótese capilar, cara, vai lá, conversa Cola na com Invictus. essa pessoa aqui, que ela vai mudar a sua vida, tá? Então é isso, galera, vamos finalizando por aqui, agradecendo, galera, mais uma vez, a galera que ficou aí, nossa, tô redundante, né, galera, Oi, tem gente aí. o pessoal que ficou com a gente aí até agora, muito obrigado, de coração mesmo, valeu, terça-feira, dia 6 de fevereiro, tá compromissado Igor Salles aqui com a gente, conversando, contando história, tocando moda. Diz ele que vai trazer cerveja pro pessoal beber aqui, tá? Eu não tô bebendo, não bebo, então Eu faço a sua. a Luana e o Debson vai fazer a minha vez aqui na cerveja, beleza? Então é isso aí, galera. Amanhã, Hiperespaço. Domingo, Hipersinapse. Terça-feira, APTcast. Beleza? Valeu, fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana, um ótimo final de noite. Obrigado e obrigado. Tamo junto. Até mais.